Oi, pessoal, boa noite. Vamos chegando. Oi, padre. Oi, Leila, que bom. Vamos lá. Que bom, gente. Betânia, oi. Gi. Boa noite, padre. Olá, Bia, tudo bem? Tudo a bênção? Deus abençoe. Mudou o É, óculos? pois é, tá, o outro quebrou. Ah, tá bom. Muito bem. O senhor é fã do Harry Potter, né? Tá meio Harry Potter? Tá, pois é, e pior é que quando ligou a câmera, não sei se você reparou que a minha lanterna é do Harry Potter que eu ganhei de presente. Que Que bom, coisa. padre. Que É, alegria receber o senhor aqui de novo. imagina, o prazer Que é meu. alegria ver mais um livro Uhum, e mais um uhum, tema tão importante para a gente poder conversar. amém. Amém. De, Que assim de continue. antemão, de antemão já peço desculpa pela voz, acho que eu tô ficando meio Eu resfriado, também. então, tô ficando meio resfriado, um pouquinho de tosse, então, desde já, desculpa aí qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, turma, vocês desculpem nós dois. Estamos todos, mas com a graça de Deus não vai evoluir disso. Já vamos nos cuidar, Se né, Deus quiser. padre? Se Deus quiser, é isso aí. Né? Então, padre, seja sempre muito bem-vindo. Vamos ver tantas coisas importantes que o senhor tem a nos dizer. Então, o senhor abre aqui o Uhum, nosso encontro, tá bom? tá certo. Bom, então vamos iniciar, como sempre fizemos, né, invocando a presença do Espírito Santo sobre nós, para aquele que é o Pai, né, aquele que nos dá o dom do entendimento, da sabedoria, para que ele de fato nos preencha com estes dons e aqueça nosso coração também para despertar-nos a curiosidade. Né? A teologia é, é uma ciência que é inacabada, né? Sempre tem o dado do mistério. Então, aqui são pistas, né, que eu espero que despertem a curiosidade de todos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Maria, Mãe da Igreja, Rogai rogai por por nós. nós. Muito bem. Então, mais uma vez, te agradeço, Bia, pelo espaço, né? É sempre muito bom estar com vocês aqui do Deus Convida. E hoje para conversar um pouco sobre esse livro, né, que eu tive a graça de escrever, Questões Atuais em torno da Eucaristia. É um livro que foi publicado pela editora Recriar, né, e que tem o selo de uma espécie de uma filial da editora Recriar, né, o selo Pluralidades. E eu queria só, antes de começar a dizer qualquer coisa, fazer um agradecimento a duas pessoas em específico, né, o primeiro ao padre Mário Marcelo Coelho, que é o diretor, coordenador do curso de Teologia da Faculdade Deuniana de Taubaté, onde leciono, e ele fez o texto que está na contracapa, né, do livro, com uma espécie de uma indicação também do texto, né? E o segundo é o padre Antônio de Lisboa Lustosa Lopes, que é aqui da Arquidiocese de São Paulo, professor também da PUC de São Paulo, que fez o prefácio do texto, né? Quando eu convidei, pedi a ele que fizesse o prefácio e ele fez com bastante carinho, né? Então, queria fazer uma menção a esses dois homens, né, que ajudaram aí na divulgação, porque certamente o nome deles também valoriza bastante o trabalho, né? O texto, então, não é um texto que apresenta, digamos, a doutrina da Eucaristia, né? Tanto é que, pelo próprio título, dá para a gente perceber isso. São questões atuais que a gente traz envolvendo a questão do sacramento da Eucaristia. Eu desenvolvi o texto em 3 capítulos diferentes. Então, no primeiro, eu trabalho, sim, a questão dos fundamentos, né, da Eucaristia, até porque a gente sempre parte do pressuposto de que o nosso texto pode chegar à mão de quem eventualmente nem sabe o que é a Eucaristia, então é importante que, ao menos em ideias iniciais, né, ideias propedêuticas, as pessoas saibam do que se tratará o nosso texto, para depois tratar propriamente destas questões atuais, né?
Na questão dos fundamentos, eu trago presente dois conceitos que para nós são primordiais. Primeiro, o dado da transubstanciação, né? Para nós, os católicos, existe uma mudança naquilo que é de fato o pão, ainda que a gente sinta gosto de pão, o cheiro do pão, toque o pão, né? Nós acreditamos que ali não é mais pão, né? É Jesus que se faz presente de forma real, substancial. Mas também, para além desse dado, que é elementar para a nossa fé, né, e de fato para a fé, eu até menciono o canto que nós cantamos na adoração ao Santíssimo Sacramento, né, porque a gente diz, venha a fé, por suplemento, os sentidos completar, né, porque se ficarmos só nos sentidos, a gente não vai enxergar Jesus naquele pedaço de pão nunca, né, então a Olha, fé precisa vir. eu já me emociono, porque É, só de lembrar desse canto, para mim, já é uma coisa é, impressionante. É mas lindo. é verdade, né? Se a gente ficar só nos sentidos, e guardem bem essa informação, porque já já vou voltar nela, né? Se a nossa fé ficar só nos sentidos, ela corre o risco de ser prejudicada, né? A gente precisa ir para além. E o canto mesmo diz, né? É a fé que vem para completar os sentidos. E uma segunda, digamos, um segundo aspecto importante da doutrina da Eucaristia, que eu também menciono, é o fato de que uma vez que a gente comunga, eu gosto muito desse detalhe, né? Esgota o que a gente chama de princípio de alteridade. Jesus não é mais outro e está fora de mim e a quem eu posso contemplar. A partir do momento que eu comungo, Cristo e eu nos tornamos um só, né? E isso traz uma responsabilidade muito grande para nós, né? Por isso que quando eu trabalho no capítulo primeiro a questão dos fundamentos, o primeiro tópico é justamente duas implicações essenciais. Porque, infelizmente, desta implicação a gente tem se esquecido, né? O dado, eu até orientei um aluno na Paulo VI, agora vai se ordenar padre, inclusive, no final do ano, né, o Leandro, e ele trabalhava esse tema da comensalidade. O dado de nos sentarmos juntos ao redor de uma mesma mesa e comermos do mesmo pão é um dado que não pode ser esquecido por nós, né? E eu digo isso com toda sinceridade e também com bastante caridade. A gente tem se esquecido tanto, aparentemente, deste dado, que nos parece perfeitamente normal participarmos de uma mesma missa, né, e ter ali alguém com quem eventualmente eu não converse, né? E como existe a possibilidade de comungar em filas diferentes, tá tudo bem. Eu entro numa fila, a pessoa entra na outra, a gente comunga e tá tudo certo, né? Eu me esqueço desse dado da comensalidade. Um contra-testemunho tremendo eu dou se participo de uma mesma celebração, da mesma ceia, né? Sento-me à mesa com o irmão com quem eu não dialogo, com quem eu tenho desavença, qualquer coisa nesse sentido, né? Então, de início eu trago essas duas implicações essenciais, né? A Eucaristia para mim, mas também a relação da Eucaristia com o irmão, que nós não podemos perder de vista, né? Para daí começar as questões, como o próprio título do texto, né? Questões atuais. E, obviamente, que para isso, eu volto um pouco na história, que é também um pouco a minha área de estudo de mestrado, né? Para tratar, essencialmente, de uma prática que nós temos, não de hoje, que existe, né, na igreja já há muito tempo, que é a questão da devoção e da adoração ao Santíssimo Sacramento. Aliás, o canto que eu mencionei é justamente o canto que prepara para a bênção do Santíssimo, né? A devoção ao Santíssimo, a adoração ao Santíssimo não são um problema, inclusive os próprios papas a estimulam, né, para que a gente tenha o nosso momento de intimidade, digamos assim, a nossa oração com Jesus, né. A questão é que, digamos assim, quando surge a questão da adoração e da devoção ao Santíssimo Sacramento, ela também tinha objetivos muito pontuais. Surgiu na Idade Média, né, e essencialmente para combater aqueles que não acreditavam na presença real de Jesus na Eucaristia. Então a Igreja, para dar uma resposta àquele contexto, decidiu inserir alguns elementos no culto ao Santíssimo Sacramento para realçar a sua dignidade. Que tipo de coisas? Por exemplo, o sino na hora da missa. Para que o sino? Né? Para chamar a atenção que ali
o Cristo está presente. Ou, por exemplo, será nesse contexto também que nascerá o ostensório, né? Só que veja, aqui tem uma compreensão que passou a ser até exagerada àquela altura. Por quê? Se começa a entender que na Eucaristia está o Cristo físico, né? Então, é uma época que, por exemplo, a gente tem as hóstias que começam a sangrar, né? Especialmente se acontece alguma coisa, algum tipo de, como é que eu vou dizer, de desagravo em relação à Eucaristia, né? Então, vão aparecendo tabernáculos, ostensórios, né? Tudo para mostrar a dignidade, mas acima de tudo para salientar a presença real de Jesus na Eucaristia. Então, todos esses elementos, e eu fiz esse recorte histórico propositalmente, eu tinha uma intenção com isso, né? Todos esses elementos, eles foram inseridos numa época para responder a um contexto, ok? Então, esse é um pouco o ambiente ou o texto que eu desenvolvo no capítulo 1º. No capítulo 2º, são 3, como eu dizia a vocês, eu intitulo a prática pastoral em torno da Eucaristia, né? E aqui é que eu começo a fazer algumas críticas que são, repito, sempre digo isso quando me posiciono, né? Ninguém é obrigado a concordar com elas, mas minimamente eu gostaria que as pessoas pensassem nisso, né? Não que a gente precisa ser também cristãos que refletem, que pensam a fé, não que ignoram porque não concordam, ponto final, isso não me interessa, não vou ouvir, né? Porque isso é uma atitude intolerante. A gente sempre tem que estar aberto para ouvir uns aos outros, né? E aí eu chamo a atenção para diversos aspectos, né? O primeiro é que, desde que Cristo deixa a Eucaristia como sinal de sua presença entre nós, o mandato que Cristo deixa é: tomai todos e comei, tomai todos e bebei. E eu chamo a atenção para o fato de que hoje nós estamos preferindo ver do que tomar e comer. E o que eu quero dizer com este ver, né? O ostensório. Né? Então, começam a aparecer alguns discursos, algumas falas que são muito complicadas, né? Do tipo, uma missa que, repito, não é crítica a movimento algum, mas é para fazer pensar, né? A tal ponto que uma missa, por exemplo, que se intitula com oração de cura e libertação, ela é mais tocante ou mais bonita do que a missa que a gente reza, por exemplo, no domingo, sei lá, no domingo normal, no tempo comum que seja, né? É um tipo de fé pautado muito pela sensação. E aqui eu volto a dizer o que eu falava a partir do canto que prepara para a bênção do Santíssimo, né? Venha a fé por suplemento completar os meus sentidos. A fé cristã não pode estacionar nos sentidos, né? E aí, de novo, por detrás dessa dimensão do ver o Cristo na Eucaristia, e aí o ver, claro, né, do ostensório, todo esse movimento, né, por detrás do ver está também essa coisa de provocar sensações em mim, né? Então, eu defendo, né, no texto aqui, eu sou bastante crítico até, em certo sentido, dessa prática, né, porque eu digo abertamente que esse tipo de conduta, ele leva pelo menos a 4 problemas graves, né? O primeiro é que, quando a gente destaca mais o ver do que o tomar e o comer, e por detrás do ver, entenda as outras sensações também, né? Eu vejo, eu toco, e aquilo me traz um alívio, uma coisa e basta, aquilo me bastou, né? Tanto é que a gente tem, numa mesma celebração, pessoas que comungam, né? E está tudo bem, comungam, voltam para o banco, fazem sua oração e tudo mais, mas que depois, numa mesma celebração, precisam que o Santíssimo passe no ostensório para poder sentir algo. Sentir algo, né? Sentir um alívio, sentir um choro, né? Alguma coisa eu tenho que sentir. E parece que, e é nesse ponto que eu critico, né? Parece que esse segundo aspecto, o do ver, tem sido mais importante do que o do tomar e o do comer, né?
E aí é uma relação crítica mesmo que eu faço. É mais importante, e eu volto a dizer o que eu dizia há pouco, você tomar e comer e de fato se tornar um com Cristo, ou é mais importante você tocar, ter as suas sensações, o seu momento, mas ainda assim, repito, o seu. Veja que, de novo, descarta, né, o irmão, num certo sentido. Importa aquilo que a Eucaristia provoca em mim, né? Então, óbvio, eu não estou dizendo, e repito, eu não estou generalizando, dizendo que todas as pessoas que participam dessas celebrações, que têm esse tipo de sentimento, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso pode induzir até a uma compreensão errada do que é o sacramento, né? E aí eu defendo que a gente tem 4 problemas graves quando se destaca mais o ver do que o tomar e o comer. O primeiro deles é o comércio religioso, o que é muito triste, né? Porque a fé vira comércio. Então a gente começa a induzir uma série de itens, objetos, e se assemelham quase a uma magia, né? O que é muito triste. Então, se você tiver o kitzinho, por exemplo, com a água, o sal e o óleo, você compra, leva para casa, joga nas paredes, que o mal vai ser afastado da sua casa, né? Então, vai estimulando esse tipo de comércio religioso. É assim mesmo que eu chamo, né? Depois, um segundo aspecto é o culto à personalidade, que é mais grave ainda, né? Porque acaba sendo mais importante não Jesus, mas sim o padre, né? Inclusive, algumas pessoas até, e aqui repito, não é que falam de propósito, é de forma inconsciente, né? O padre fulano de tal é ungido, né? Ou é mais ungido do que o outro, né? Então, se cultua não o Cristo, mas sim o padre, porque o padre me faz ter todos aqueles sentimentos e tudo mais, né? Depois, o terceiro, que eu acho mais grave de todos, se me permite, é o comprometimento no sentido de pertença, porque a gente não tem mais a nossa comunidade. A gente vai onde tem esse tipo de celebração. Então, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá, amanhã eu estou, né? Porque cada dia eu estou num lugar diferente, não cria comunidade. O cristianismo sempre cresceu formando comunidade, né? E o quarto item, que eu chamo a atenção também, é para o fato de que, em alguns casos, essa prática pode infantilizar das pessoas, né? Em última análise, ela deturpa o sentido real da Eucaristia, né? Repito, não estou criticando nenhum padre que celebra a missa com oração por cura e libertação, assim como também não estou criticando quem participa e gosta destas celebrações. A minha intenção é fazer pensar e refletir qual é, de fato, a minha motivação ao participar de uma celebração dessa, né? Será que só essa missa que cura e liberta efetivamente, né? Eu não vi exatamente quem, mas eu vi que alguém colocou aqui a fé para ser sentida, né? A fé para ser sentida. E não sei se a fé é para ser sentida, né? Sentida no âmbito das sensações, né? Mas a fé está muito mais para alimentar aquilo que para nós é convicção de vida e para conduzir o nosso testemunho. Dito de uma forma bem superficial, é como se a missa, a celebração da missa fosse o combustível, né? Por isso essa didática de irmos todo domingo, toda semana, né? Para que a gente se lembre sempre o que de fato nos congrega. E eu me lembre, acima de tudo, que o meu compromisso como cristão não é só comigo, mas é também com muitos outros que estão ali ao meu redor, né? E eu quero lançar um desafio aqui para todos, né? Todos indistintamente. Você sabe o nome da pessoa que se senta ao seu lado na missa dominical, né? Pelo menos isso. E vou mais longe. Perguntei se você sabe o nome, né? Quando você percebe que essa pessoa, porque toda vez que a gente vai à missa, a gente senta no mesmo lugar, não é verdade? Ou pelo menos procura ficar no mesmo lugar, né? Verdade. É. Quando eu me dou conta que aquelas pessoas que sempre estavam ali comigo, eventualmente pararam de participar, será que eu me dou
o trabalho de pelo menos procurar saber quem era, por que parou de vir, onde mora, né? Porque isso também é compromisso com a Eucaristia, né? Então, esse é um pouco o conteúdo do segundo capítulo, né? E depois, no terceiro capítulo, obviamente que eu estou dando pistas de leitura, né? Então, eu não vou dar o conteúdo todo, porque senão também perde a graça de ter o livro, né? No terceiro capítulo, eu sou um pouco mais, digamos, incisivo e, com o perdão da expressão, talvez até um tanto agressivo em relação a algumas coisas, né? Mas não porque eu queira provocar algo. Desculpe. Deus abençoe. Não porque eu queira provocar algo no sentido ruim, né? Eu quero criar conflito, criar briga, não é nesse sentido. Mas para fazer efetivamente pensar, né? Por quê? Ai, Jesus, agora não para mais. É rinite, né? Rinite alérgica tem um problema. Eu me pergunto se as pessoas de fato adoram Jesus, entenda bem o que eu quero dizer, né? No momento de uma adoração eucarística. Eu sempre me pergunto se as pessoas adoram Jesus ou se elas idolatram a hóstia. Entendam bem o que eu quero dizer, né? A Eucaristia, assim diz o Concílio de Trento, inclusive, ela contém o próprio Cristo. E é o maior tesouro espiritual da Igreja. Mas parece que me é mais importante idolatrar a hóstia. Não o que ela contém, mas a hóstia. Vou usar o termo, né? A partícula, né? E, claro, onde ela está, o ostensório, né? Quanto mais bonito o ostensório, que mais me chega, mais me alcança, mais me atinge, né? E de fato, com isso eu não estou diminuindo, repito, o fato de que Jesus merece o melhor de nós, é óbvio, né? Mas me incomoda um pouco essa necessidade que parece que foi sendo inculcada na cabeça da gente, né? Essa velha desculpa, né? Para Jesus tem que ser sempre o melhor. É verdade, para Jesus tem que ser o melhor, né? Mas às vezes a gente extrapola nesse melhor, né? A gente quer coisas que às vezes parecem até um certo luxo, né? Sabe o que eu tô E pensando, padre? Até fazer um comentário, porque o evangelho de hoje, né, que é tão de acordo com o que o senhor está falando. Talvez nem fosse exatamente. algo para a gente comentar, mas o reino não vem de forma ostensiva, né? Exatamente, muito bem lembrado, né? De tal forma que as pessoas não podem dizer tá aqui ou tá ali, né? Porque o reino de Deus está no meio. Olha que interessante, né? O que significa será esse meio, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, Todos. veja, de nós, né? Então, por isso que eu me pergunto, e eu chamo exatamente assim no meu texto, né? Idolatria da hóstia consagrada. De adoração, por favor, as coisas que eu digo, tá? Qualquer coisa, vocês Não, mas vamos podem se pensar, retirar, hein, sem gente? problema. O padre falou para fazer a gente pensar. E aí o Espírito Santo vem em nosso socorro e ilumina. Isso. Então, no terceiro eu sou incisivo nesse sentido, né? Essa questão da idolatria, né? E com relação a uma outra temática, e ainda mais delicada, mas obviamente que eu não trago nenhuma resposta, né? E aí respostas eu não tenho, porque a igreja também, me parece, anda amadurecendo essa questão, né? Que é o fato de, por exemplo, a gente às vezes colocar tantas condicionais para receber a comunhão, que nós estamos voltando a uma disciplina de um movimento da história da igreja na Idade Moderna que se chamou jansenista. Para quem não sabe, os jansenistas extrapolaram na compreensão de que é uma heresia, né, foi condenado como herético, mas exageraram porque entenderam que que Deus já escolheria previamente aqueles que se salvariam, né? Eles não dizem isso abertamente, mas é um conselho que se aproxima, é um conceito que se aproxima muito com a ideia de predestinação, né? Porque no fundo eles dizem: a graça de Deus nos constrange de tal modo
que a gente não consegue fazer senão aquilo que Deus quer. Só que isso coloca em dificuldade o tema da liberdade, do livre-arbítrio, né? Então, não é bem por aí, né? Enfim, então foi um movimento condenado pela igreja, mas que, na disciplina dos santos, tinha um pensamento que dizia o seguinte: a Eucaristia, ela é um prêmio para os santos e não um remédio para a fraqueza humana. Ela é um prêmio para os santos, veja bem. Veja como vai na contramão daquilo que Jesus diz no Evangelho, né? Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Quem está são não né? precisa de médico. Exato. Quem está são não precisa de médico. E eu percebo um pouco essa tendência voltando muito hoje também, né? A gente tem colocado tanta, como é que eu vou dizer? Tanta barreira, né, para que as pessoas se aproximem. Isso, obstáculos, boa palavra. A gente tem colocado tantos obstáculos para que as pessoas se aproximem da comunhão, que eu me pergunto de verdade, se no fundo nós não estamos de novo entendendo a Eucaristia como um prêmio, né? E é interessante como a gente se incomoda com a vida do outro nesse sentido, né? Se a gente sabe, eu vou dar um exemplo muito banal, né? Se a gente sabe, mas que tem sido muito comum, se a gente sabe, por exemplo, que tem alguém na minha comunidade que vive em segunda união, portanto, em tese, não deve participar da comunhão, né? Só que aí que tá. A gente não sabe o que a pessoa passa. A gente não sabe o que ela tem dentro dela, né? E se a gente vê alguém nesta condição se aproximando da comunhão, para nós é um escândalo, né? Porque na nossa leitura, muitas vezes, é alguém que não é digno. Essa é a palavra que a gente usa, né? Vive em pecado e não é digno. Bia, você é digna e é santa? Pois é, né? E aí é o argumento que eu sempre uso, né? A começar por mim, que sou padre. Se fôssemos partir do argumento da dignidade e da santidade, o primeiro que não se aproximaria seria eu. Embora eu saiba que Cristo haja em mim, né? Naquele momento não sou eu, mas em todo caso eu empresto minha voz, minhas mãos, né? Eu me empresto a Ele. Então, se a gente fosse olhar por essa perspectiva, no fundo, nenhum de nós vai comungar. Essa que é a verdade, né? Mas a gente tem ido um pouco nessa onda, né, de colocar quase que uma hierarquia entre nós, né? Daqueles que podem e daqueles que não podem. E um detalhe interessante é que o jansenismo, ele foi concluído, digamos assim, foi terminado só no começo do século XX com o Papa Pio X, que fez uma reforma eucarística. E foi interessante que quando ele reformou a compreensão da Eucaristia e tudo mais, ele disse a frase exatamente o contrário. A Eucaristia não é prêmio para os santos. Ela é remédio para a fraqueza humana. Então ele inverteu a frase, né? E o Papa Francisco repetiu essa afirmação agora no Evangelii Gaudium, né? Em 2013, o Papa Francisco fez questão de trazer de novo esse dado, né? De que a Eucaristia não é prêmio, é remédio. Então, é uma questão que eu coloco e que eu deixo em aberto, né? E, obviamente, que eu não estou abrindo nenhum sigilo aqui, né? Porque vocês nem sabem de que eu estou falando, só eu sei. Mas vocês, se te pegarem o livro, eu espero que tenham a curiosidade de tê-lo, né, consigo. O texto que está na minha introdução, ele é justamente uma situação dessa, que foi uma das perguntas que, na condição de padre, como é que eu vou explicar? Me cortou o coração a pergunta que a pessoa me fez, né? Porque uma mulher jovem, né, que o marido se uniu a vou dizer, que ela foi amadurecendo, né? Essa separação e tudo mais. Um dado dia, uma conversa até informal, ela se aproximou de mim e disse: Padre, agora eu estou fadada a ficar sozinha o resto da minha vida. E se eu conhecer outra pessoa, eu nunca mais vou poder comungar? Né?
E até me arrepia, né? Porque pensem bem. Pra gente que tá fora, pra gente que vê de fora, é muito fácil a gente dizer, olha, me desculpe, mas a moral da igreja, o código canônico diz que não. É uma escolha sua, você que sabe. É fácil pra gente dizer isso, né? Só que, de novo, a gente não tá aqui dentro de ninguém, né? E eu tenho certeza absoluta que todos nós conhecemos alguém que está nesta condição e sofre por isso. Ou vive em segunda união, ou por alguma outra razão que seja, né? Se sente indigno, né? Se sente não merecedor de se aproximar da comunhão, né? E isso é causa de sofrimento grande, né? Então, são questões que eu levanto aqui, e aí de fato são questões mesmo, né? Não é que eu não quero trazer soluções, não quero falar, é que eu não trouxe mesmo, porque não é meu papel também como padre, né? Mas eu deixo isso em aberto aqui para que a gente reflita, né? E minimamente, o pedido que eu faço é esse, né? Para que minimamente a gente aprenda a se pôr no lugar dessas pessoas, né? Não julgar, não descartá-las, dizer que estão fora, porque alguns de nós somos tão cruéis que a gente não deixa nem participar das pastorais na igreja, né? É alguém que não pode trabalhar na comunidade, porque vive em pecado, né? É uma coisa assim absurda. Então, o pedido que eu faço no livro é esse, né? Para que a gente minimamente se ponha no lugar e procure entender o sofrimento dessas pessoas. Que ao menos a gente se disponha a escutá-las, né? Não defendo, repito, não escreva. Tentar sentir um pouco do que elas sentem, né? E da dor que elas têm também no coração por isso. Porque a gente não sabe o que levou, por exemplo, no caso de um casal em segunda união, a gente não sabe o que levou ela a se divorciar no primeiro matrimônio, né? Já parou para pensar, por exemplo, que pode ter sido uma mulher que de repente sofria abuso, né? Abuso que eu digo de apanhar mesmo, né? E a pessoa está fadada a viver essa condição a vida toda, né? Então, são questões que eu coloco e deixo, né? E eu tenho a alegria de ter um aluno, inclusive, muito corajoso na Faculdade de União, em Taubaté, que está trabalhando essa temática na monografia dele, né? A questão da comunhão para os casais em segunda união. Está fazendo um estudo muito sério e muito bem feito sobre essa temática, né? Também com bastante cuidado para não dizer algo que a igreja não diz, porque a gente não pode fazer isso, né? Mas o nosso papel também é minimamente convidar à reflexão, né? Convidar a pensar, a rever, né? Padre, E, já que estamos falando de livros, né? sim, Então, no livro também, que eu também tive a graça de escrever aqui, O Sem a Deus, a vocação aham, matrimonial, o aham, quarto capítulo justamente aborda isso. E foi muito bem escrito pelo padre Luiz Sleutz. Ele vai falar uhum, sobre a fidelidade e indissolubilidade matrimonial e a acolhida da igreja aos uhum, casais fragilizados. E ele vem um testemunho uhum, muito maravilhoso, né, como recorte uhum, também, e ele abordou também de uma forma muito responsável e uhum, misericordiosa uhum, essa questão, né? uhum, Então, eu também acho maravilhoso quem se debruça sobre o assunto uhum, e realmente traz isso para que a gente possa, de novo, como você falou, pensar, aham, porque cada caso é um caso. E o mais é, importante que a gente sempre tem que pensar, né? A nós não cabe julgar. Gente, isso é o mais importante. A nós exatamente. não cabe julgar. Que a gente sempre se Uhum, norteia, né? Se é, norteie por é, essa verdade que Jesus nos diz. é, Não cabe, é, porque a gente julga mal, né? é, Porque a gente não tem um amor perfeito ainda dentro de nós para podermos julgar. Nós vamos errar. Então não julgue, né? Não é. julgue. Alguém até escreveu aqui, né? Essa é a palavra, misericórdia. É misericórdia. Eu prefiro pensar, misericórdia, nossa, perfeito, né? É sentir a miséria no coração, né? Sentir a dor do outro no próprio coração. A gente não é capaz disso. Humanamente falando, a gente não é capaz disso. Eu acredito que, além da misericórdia, tem a ver muito mais com o senso de humanidade, né? Porque a gente é muito cruel, eu repito. A gente é muito cruel nos nossos julgamentos, né? Hoje a psicologia chama isso de empatia.
essa capacidade de a gente se pôr no lugar e na condição do outro. Eu, nas minhas pregações, sempre digo que a psicologia não trouxe nenhum dado novo, porque o cristianismo sempre disse isso desde o próprio Cristo. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Para mim, esse é o único mandamento, né? Se a gente entender isso, a gente viverá um senso de humanidade diferente, que é o que efetivamente está faltando, né? Tanto que a gente chama de regra de ouro. É verdade. Por que regra de ouro? Né? Por que regra de ouro? Então, são essas as questões que eu trago aqui no livro, né? E como eu disse, que eu espero que apreciem. O livro está à disposição no site da editora Recriar, né? O valor, se eu não estou equivocado, está em torno de R$ 33,60, Isso acho que é alguma mesmo. coisa assim, né? R$ 33,90. E 90. Então, não é um texto muito longo, né? É um texto com as referências dado em torno de 90 páginas, né? Mais ou menos. E eu acho que é um texto, por exemplo, inclusive o próprio Padre Mário Marcelo, que faz a recomendação aqui atrás, né? Ele mesmo diz, né, que é um texto que pode ajudar na discussão sobre a temática, seja no ambiente universitário, né, para trazer a temática, mas seja também nas nossas comunidades, de repente nos nossos grupos de ministros, né, da Sagrada Comunhão e tudo mais. Eu acho que pode ser um texto que pode, pelo menos, tentar despertar-nos a algo. Eu sei que é difícil a gente mudar, né? Mudança, o novo sempre provoca destabiliza um pouco a gente, né? Mudança de paradigma e tudo mais. Mas se pelo menos, como diz a música, né? Se eu conseguir incomodar, né? Viemos para incomodar. Se eu conseguir incomodar, eu acho que já terá valido a pena, né? Então, adquiram, né? Vale a pena. É difícil eu falar que vale a pena, né? Mas em todo caso, vale Mas a claro pena, que né? vale, Pelo né? que... Ô, padre, eu vou ler umas perguntas, mas antes eu queria também fazer duas considerações aqui. Uhum, Primeiro que o senhor tocou, né, no grupo de ministros. Então, acho que para muitos aqui que exercem esse ministério, né, ser uhum, ministro extraordinário da Eucaristia, quando a gente diz, né, o corpo de Cristo, e a gente vê essa pessoa realmente comendo, recebendo, entrando em isso, comunhão, a gente tem a dimensão do quanto isso é mais forte e maior do que tudo, uhum. de quando, por exemplo, de novo, não estamos julgando, não Sim, estamos condenando, sim. de quando uma pessoa luta entre várias para tentar tocar o ostensório, Mas sem né? dúvida. Sem dúvida. Então, e mesmo quando a gente não está de ministro, que a gente está na Assembleia, e a gente presta atenção nas pessoas comungando, Justo, recebendo Cristo, né? justo. Que, como o senhor falou, é a palavra de Deus, tomai todos e comei, Uhum, uhum. é o maior que É, tudo, né? Então, que fique realmente isso para a gente pensar. uhum, E quando o senhor realmente diz que muitos papas recomendam que a gente tenha a vida de adoração. uhum, Claro, claro, quando a gente entra numa igreja, quando a gente se dirige ao sacrário, quando a gente deixa, como diz o Papa Francisco, né? Que o próprio Cristo ilumine as nossas misérias, exato. né? E É, converse conosco. É diferente. claro que É é. outra situação. Exato. Aí que tá, eu ia dizer isso agora, né? Então, por isso que eu trago a parte histórica no começo para fazer essa separação. Uma coisa é o culto de adoração. Outra coisa é a Eucaristia, a refeição. Por excelência, ela é refeição. Mas o culto de adoração é legítimo. O que a gente tem feito é juntado as duas coisas no mesmo ato de culto, mas isso também não é legítimo. Isso. Eles precisam ser separados, né? Então, o que as pessoas estão se despertando atualmente, isso tem sido muito bom, é para atender essa necessidade que algumas pessoas têm, e nisso não há problema, de fazer a sua adoração, então, que seja feita essa adoração antes da missa, Sim. né? Que se faça a adoração, se dê a bênção do Santíssimo, como pede a igreja, termine-se o culto de adoração para se começar a missa. Ótimo, perfeito, né? Agora, no mesmo ato de culto, não cabe. E fica um desafio aqui, para quem não acredita em mim, né, sei lá, fica o desafio para olhar o missal romano. Se existe alguma missa em que é prescrita a bênção do Santíssimo ao final da missa. Se não, na missa de Corpus Christi, é a única exceção. E também, inclusive, nasceu neste contexto, em que se estava duvidando da presença real de Cristo na Eucaristia. Então se institui a festa de Corpus Christi para ser o momento em que a igreja vai professar publicamente
a fé no sacramento, né? E é a única exceção no ano litúrgico em que isso acontece. Mas veja, sempre antes da bênção, ela é precedida pelo quê? Por uma procissão. E uma procissão nas ruas, porque é para isso que a festa foi criada, Sim. né? Então, é a única exceção. Não há uma celebração no missal que se prescreva isso, né? Que se ande, desculpa dizer, né? E ande com o ostensório dentro da igreja, né? Não se prevê isso. Então, de novo, é com caridade que eu digo, não é para criticar ninguém, enfim, mas para fazer pensar, para fazer refletir, né? A nossa fé, de novo, ela não pode viver de sensações, de emoções, né? Eu saí, me senti tão bem daquela missa, aí você pergunta, qual foi o evangelho? A pessoa não sabe, né? Porque para ela foi importante aquilo que, de novo, o ostensório provocou nela quando passou, né? Não Jesus, o ostensório com a hóstia, né? Então, é esse cuidado que a gente precisa ter, né? Que é também, às vezes, as pessoas banalizam também. Muitas Que- vezes a liturgia da palavra, e às vezes até chegam atrasados, porque chegam Exato, para a hora da Eucaristia sem entender que é a palavra que faz pão. exato. Né? Então, E que a como tudo é Eucaristia se faz importante. também por força da palavra, né? Isso, Né? então, É, exatamente. Então, tem isso. Então, a gente precisa realmente, pessoal, pensar, estudar, pedir para o Espírito Santo iluminar, né? Bom, então tá todo mundo aqui falando, padre, que está sendo muito bom, tem que pensar. Muitas pessoas se emocionam aqui na hora da comunhão. Uhum, Muitas pessoas querem tocar, isso. né? E se isso é válido, se deveria se fazer isso quando passa o ostensório. Em tese, não. Se vocês observem que isso é óbvio, né? Nem nós mesmos, padres, tocamos, né? A gente tem uma Então, veste própria para que a gente não toque, né? Mas, enfim, de novo, é uma compreensão um tanto equivocada da própria fé, né? Precisa sentir, tocar, a fé pautada nos sentidos, né? Esse é um problema, né? até porque uma vez um padre falou para mim, né? Quando a gente pediu para celebrar uma missa de cura, ele falou: não, a missa não cura. A igreja é intercessora nesse pedido. A igreja Olha que bonito. achei lindo também, né? É Como isso que a mesmo. É igreja é isso mesmo. intercessora no pedido de cura, Aham, é isso mesmo. né? Nós A pedimos igreja se une ao seu pedido, é isso isso. mesmo. Então, né, Muito maravilha. bonito. E É, aí sempre é um aprendizado, né, gente? E como é bonito a gente receber isso com carinho. exato. Como é bonito a gente receber o que o senhor está falando aqui com carinho. E dar Uhum, uhum, oportunidade, né, disso ir conversando conosco e a verdade uhum, uhum, calar uhum, no nosso coração. Então, uhum. maravilhoso, É, padre. Muito obrigada, viu? imagina. E parabéns, como eu falei já no outro, do papado. Aham, Parabéns pela sua coragem, por levantar tantas uhum, questões para nos fazer uhum, pensar, ir além, porque o propósito é esse, né? uhum. Ajudar Sim, a irmos sem dúvida. além, né? Então, maravilhoso. Que o senhor continue Uhum. escrevendo e vindo muitas vezes aqui para nos fazer Amém. pensar e amar cada vez mais, né? Conhecendo e amando. Uhum, uhum. Eu já vou me convidar, né? Nunca fiz isso com vocês, mas vou me convidar. Eu estou terminando um texto, até postei hoje na minha rede social, né? No Instagram, inclusive. Mas é um artigo, não é um livro, né? Sobre o tema da salvação das almas, né? Hoje em dia, muitas pessoas também têm dito que não é papel da igreja ocupar-se de algumas coisas que são próprias da realidade, né? Porque o papel da igreja é a salvação das almas. E aí o título do meu texto é justamente esse, salvação das almas, razão de ser da igreja, né? Então, quando eu terminar, eu vou te avisar. Eu gostaria de fazer quem sabe, né? A gente conversar também sobre essa temática que é bastante importante e atual também, né? Vem assim, já está super É. convidado e vai ser uma maravilha poder ouvir. E já estou curiosa Uhum. com o que o senhor vai desenvolver aí. Tá Muito bom. certo. Padre, então agora o senhor vai à missa, reze por todos nós. Na verdade, Conte vou dar também com aula. as nossas orações. Ah, você vai para aula? Vou dar aula agora. Ah, não é Toda missa, quinta-feira eu é dou aula. aula. Então tá bom. Isso. Mas amanhã, quando for celebrar, reze por nós. Sim, sim. E Tá conte certo. também com as nossas orações, viu, Padre? Ó, sempre Amém. muito Obrigado. esclarecedor, Uhum. muito bom, uma alegria mesmo. Então vamos Uhum. pedir uma bênção Obrigado. do Senhor para a gente terminar esse momento, Padre. Claro, claro. Vamos rezar também uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, todos nós, para a missão que temos também na igreja. E, de novo, né, para que aquilo que a gente ouvir nos ajude, nos edifique e minimamente nos faça pensar e refletir, né?
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, proteja e guarde, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Bia. Obrigada também, viu? Até breve. Saudade também de encontrar o senhor pessoalmente. Isso, Tomara que a gente vamos consiga combinar. logo. Isso, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Sim, a live vai ficar gravada, Max, tá bom? Uma boa noite a todos. Tchau, tchau.